Oi, criançada! Boa noite, boa tarde, bom dia. Quem tá aqui do meu lado? Oi, Lulinha! Tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Tava morrendo de saudade. Eu também, como é bom estar aqui de novo! É muito bom, Lulinha, muito bom. Você sabe, Lulinha, que eu conheci uma pessoa muito especial? Quem foi? Me conta, me conta! Seu avô! O meu amor? Seu avô. Meu avô! Isso, seu amor. Você não tem ainda idade para namorar. Tem que esperar. Seu avô. Meu avô! Isso. O seu Jacinto. O Jacinto! Seu avô. Ele vai visitar as crianças daqui uns dias, viu? Nossa, que legal! Eu acho que semana que vem. Que demais! Demais, demais. Lulinha. Oi! Nós vamos ter aula hoje. Oba! Sabe quem vai dar aula? Quem? Quem? Quem é que vai dar aula, tio? Você não sabe? Não sei! Vou dar uma dica. Uma dica! Ela é legal. Ela é legal? Ela é Todas legal. as tias são legais! Todas as tias são legais. Todas Todas. as tias são legais. Ela é alta. Ela é alta. Tia Ana! Errou! 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 O nome dela começa com M. M de Marcela. Tia Marcela! A tia Marcela que vai dar aula hoje. E sabe sobre o que a tia Marcela vai falar, Lulinha? Sobre o que, tio? Ela vai falar sobre um homem chamado Um homem? Balaão. Isso, Balaão. E esse homem, ele começou a fazer umas coisas lá que a tia Marcela vai ensinar as crianças o quê? E de repente, sabe o que aconteceu? O que, tio? Esperem só para ver. Assista a aula, tá, Lulinha? Que você vai sair com uma dúvida muito grande. Como é que pode isso? Uma dúvida? É uma dúvida. Eu fui lá na Bíblia, li a história e fiquei, como que isso pode acontecer? Eu nunca vi. Vai ser assim. Então assista a aula, crianças, assista a aula da tia Marcela sobre o profeta Balaão e vocês vão descobrir uma coisa que vocês nunca viram na vida de vocês. Nossa! Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, Lulinha. Vamos lá. Vamos assistir a aula. Vamos lá. Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela tá aqui hoje para contar mais uma história para vocês. Mas antes disso, a gente vai pedir para Deus abençoar a nossa aula. Então, vamos todo mundo fechar os olhos, concentrar bastante, que a gente não pode falar de qualquer jeito com Deus. Vamos lá, fechando os olhos. Senhor Deus, obrigada pelo teu cuidado, obrigada porque o Senhor é um Deus santo e tem nos ensinado a andarmos nos seus caminhos. Nos ajude a aprender aquilo que o Senhor tem para nos falar e nos ajude também a colocar em prática nas nossas vidas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Antes da tia começar a aula, a tia quer fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já viu um animal falar? Alguém já viu? Alguém já conversou com algum animal? Não vale falar papagaio, porque papagaio ele só repete as coisas que a gente fala. Conversou assim de verdade, igual a gente está conversando. Já? A tia vai mostrar para vocês hoje um animal que falou de verdade lá na Bíblia. Não foi de mentira, não é historinha. É de verdade, então prestem bastante atenção nessa aula. Lembra que a gente está falando do povo de Israel? O povo de Israel continuou caminhando rumo à terra prometida. E nesse caminho, Deus deu para eles muitas vitórias. Eles lutaram contra vários povos e Deus lutou por eles e Deus deu a vitória para eles. E eles destruíram tudo, graças a Deus. E aí tinha um povo que chamava Moabitas. Guardem bem esse nome. Esses Moabitas tinham um rei. E esse rei, ele se chamava Balaque.
Balaque era um rei lá do povo de Moabe. E ele ouviu falar tudo que Deus tinha feito, tudo que o povo tinha feito com os outros povos, que já tinha tido destruição, morte, eles já tinham pegado algumas cidades, e ele sabia que aquele povo era muita gente, muita gente. E ele ficou morrendo de medo, ele e o povo dele. Ele falou, ai meu Deus, e quando ele descobriu que o povo de Israel estava pertinho, acampando pertinho lá de onde eles moravam, aí eles ficaram com mais medo ainda. Porque eles sabiam que eles não iam conseguir com aquele tanto de gente. E aí ele teve uma ideia. Sabe qual foi essa ideia? Ele chamou um povo que chamava Midianitas. E eles se aliaram contra o povo de Israel. E aí eles tiveram uma ideia. Existia um homem que ele era tipo um adivinho, tipo um profeta, mas ele não era do povo de Deus. E esse homem se chamava Balaão. Balaão, ele era um adivinho, tipo um profeta. E Balaão podia fazer algumas coisas assim, tipo amaldiçoar as pessoas. E ele era muito famoso nesse tempo. E aí o rei mandou uma mensagem para Balaão. A nossa história de hoje está lá no livro de Números, capítulo 22 até o capítulo 24. E a gente vai ler agora a mensagem que o rei mandou para Balaão. Vamos lá? Todo mundo abrindo. Em Números, capítulo 22, o versículo é o versículo 5 e 6. A tia vai ler e vocês prestem atenção, tá bom? Então, Balaque mandou a seguinte mensagem para Balaão. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, da minha terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, mas aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então o rei falou essa mensagem e mandou alguns homens lá do povo de Midian e lá do povo de Moabe, que era o povo dele. Os homens foram até Balaão levar a mensagem do rei. E disseram assim, o rei pediu para a gente trazer uma mensagem para você, Balaão. Podem falar. E eles falaram tudinho o que a gente acabou de ler, a mensagem que o rei tinha mandado. E aí, Balaão disse assim, fiquem aqui essa noite, eu vou consultar o Senhor. Ele ia falar com Deus para ver o que Deus achava disso. Lembrando que Balaão não era do povo de Deus. E aí os homens ficaram lá, passaram a noite, dormiram lá. E Balaão foi falar com Deus. E Deus é que veio até Balaão e disse assim, perguntou para ele, Balaão, quem são esses homens? E o que eles vieram fazer aqui? E aí Balaão contou tudinho para Deus o que os homens tinham ido fazer e a mensagem. E disse que os homens vieram buscar ele para amaldiçoar o povo de Israel. E aí Deus falou, não, de jeito nenhum, você não vai, porque aquele povo é um povo abençoado, você não vai amaldiçoar aquele povo. E aí Balaão pegou, no outro dia, na manhã seguinte, chamou os homens e disse assim para eles, olha, podem ir embora, porque Deus não deixou eu ir. E aí os homens foram embora, levando essa mensagem lá para o rei, porque Deus não tinha deixado Balaão ir amaldiçoar o povo. E eles foram embora. Chegando lá, quando eles contaram para o rei que Balaão não quis vir, o rei falou assim, então eu vou mandar mais dinheiro e pessoas mais importantes para falar lá com Balaão. E aí, ele mandou uma nova mensagem e mandou novas pessoas mais importantes em maior número para falar com Balaão. E o rei mandou mais recompensas e o rei falou assim
que ele ia dar uma recompensa bem grande para Balaão se Balaão viesse, e ia fazer tudinho conforme Balaão dissesse para ele. E aí os homens foram de novo. Então, quando eles chegaram e falaram a mensagem para Balaão, eles contaram tudo, inclusive da recompensa que o rei ia dar, e Balaão disse assim: nem que o rei me desse todo o ouro, toda a prata, todo o seu palácio, eu não desobedeceria a Deus. Deus disse para eu não ir. Mas olha, homens, eu vou lá falar com Deus para ver se ele tem mais alguma resposta. Então, vocês podem passar a noite aqui. E os homens passaram a noite lá de novo. E Balaão foi falar com Deus. Agora presta atenção numa coisa. Deus não tinha falado que não era para ele ir. E ele não tinha acabado de falar que nem que o rei desse todas as recompensas, ele não ia, porque Deus tinha falado para ele não ir. Mas Balaão tinha uma coisa no seu coração. E Balaão achava que Deus mudava de ideia, mas Deus não muda de ideia. Ele não precisava nem ter ido lá falar de novo com Deus, porque Deus não muda a sua ideia, Deus não ia falar, mas ele foi. E aí Deus falou assim: Balaão, já que esses homens vieram, pode ir lá com eles. Mas Deus não estava mudando de ideia. Deus conhecia o coração de Balaão e sabia que Balaão estava pensando era na recompensa. E aí Deus falou: quer ir? Então vai, pode ir. E aí, sabe o que ele fez? No outro dia, ele pegou a sua jumenta e seguiu viagem, junto com os homens que vieram chamar ele e mais 2 servos. E aí eles foram pelo caminho e foram andando. Mas, de repente, apareceu um anjo. Balaão viu? Balaão estava cego, não conseguia ver. Não cego de enxergar assim, mas cego espiritualmente. Ele não estava conseguindo enxergar. Mas sabe quem viu o anjo? A jumenta. E quando ela viu o anjo com uma espada, porque Deus ficou tão bravo, mas tão bravo porque Balaão foi, que ele mandou um anjo com uma espada lá no caminho que ele ia seguir. E quando a jumenta viu esse anjo com essa espada, a jumenta mudou de caminho, foi lá para um caminho de campo. Quando ela fez isso, Balaão bateu nela, para ela voltar para o caminho. E ela voltou para o caminho. Tadinha dela, né? Apanhou. E aí continuaram. E de repente, o anjo apareceu num caminho cheio de vinhas e um muro, cheio de muros. E aí, a jumenta se apertou no muro. Acho que ela estava com medo, né? Ela se apertou quando ela viu o anjo. Balaão continuou não vendo o anjo. Ela apertou, e ela apertou tanto que ela apertou o pé de Balaão. Mas Balaão ficou muito bravo. E bateu nela de novo, bateu, para ela voltar para o caminho. E eles continuaram o caminho. E continuaram, e de repente o anjo colocou no meio do caminho, num caminho bem estreito, não dava para passar nem pela direita, nem pela esquerda. Não dava mais para passar, o anjo estava lá no meio, mas Balaão não estava vendo o anjo, só a jumenta. E aí a jumenta deitou debaixo de Balaão. Mas Balaão ficou mais bravo que das outras vezes. Ele pegou uma vara e bateu na jumenta, bateu. E sabe o que foi que aconteceu? Nessa vez que ele estava batendo na jumenta, Deus abriu a boca da jumenta. E a jumenta começou a falar. E ela disse assim: Balaão, por que você bateu em mim 3 vezes? O que eu te fiz? E Balaão disse assim: jumenta, se eu tivesse uma espada aqui, eu ia te matar agora. Você está achando que eu sou bobo? Mas Balaão, faz tantos anos que eu estou aqui com você. E eu nunca fiz isso com você. Eu já fiz isso alguma vez? E Balaão disse assim: não. E nessa hora que ele disse que não tinha feito, o anjo que estava lá no caminho, Deus abriu os olhos de Balaão
E Balaão pôde ver o anjo. E quando ele viu o anjo, ele se prostrou. E ele falou assim. O anjo perguntou para ele: por que, Balaão? Por que você bateu nessa jumenta 3 vezes? Ela estava me vendo. Eu estava aqui porque não me agrada esse caminho que você está indo. E se não fosse jumenta, eu tinha te matado. Eu tinha matado você e tinha deixado ela viva. E aí Balaão disse assim: anjo, eu pequei, eu não vi você. Eu não vi você no caminho, mas se esse caminho não te agrada, então eu vou voltar para trás. E aí o anjo disse assim para ele: pode ir, Balaão, pode continuar o caminho, mas você vai fazer somente aquilo que eu disser. Somente aquilo que eu disser, somente aquilo que Deus colocasse na boca de Balaão, Balaão poderia falar. E aí, Balaão continuou seguindo o seu caminho. E chegando lá, Balaão se encontrou com o rei. Quando o rei viu que Balaão estava chegando, Balaque foi correndo atrás dele. E falou: Balaão, por que você demorou, Balaão? Você achou que eu não ia te dar a recompensa que eu falei? Eu falei para você que eu ia dar a recompensa. Por que você não veio? E aí, Balaão disse assim: eu vim, mas eu vou falar apenas aquilo que Deus me mandar. E aí, Balaque levou ele para 3 lugares, onde dava para enxergar o povo de Israel, para que então Balaão pudesse amaldiçoar o povo. E aí eles foram de um lado, e Deus colocou as palavras na boca de Balaão, e Balaão abençoou o povo. E aí, Balaque ficou bravo, mas levou ele para outro lugar, onde dava para ver outra parte do povo, porque o povo era muito grande. E, de novo, ele abençoou o povo. E Balaque ficou bravo de novo, e foram para outro lugar. E de novo Balaão abençoou o povo, porque tudo aquilo que Balaão falava não vinha do coração dele, mas da boca de Deus. Deus usou ele. Lembra que a tia falou que ele era um profeta? O profeta é aquele que leva uma mensagem. E ele estava levando uma mensagem da parte de Deus, mesmo ele não sendo do povo de Deus. E aí ele estava fazendo profecias e lançando bênçãos, mas aquilo que tinha na boca de Deus e não no coração dele. E aí, quando pela 3ª vez ele abençoou o povo, sabe o que foi que aconteceu? Balaque ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele mandou Balaão embora. Falou: Balaão, eu te mandei aqui para amaldiçoar. Eu disse que eu ia te dar muitas riquezas. Por que você está fazendo isso? Você está abençoando o povo. E aí Balaque disse para ele que só falaria aquilo que Deus mandasse. E o rei mandou Balaão ir embora. Mas antes disso, Balaão disse assim: eu vou embora, mas eu vou falar coisas do futuro para você. E Balaão fez uma profecia. Balaão disse assim: o seu povo será destruído. E disse mais: virá de Israel um líder, e esse líder, ele dará a vitória para o seu povo de todos os seus inimigos. Essa profecia falava de alguém muito especial, que daqui a pouco a gente vai ver. E depois disso, cada um foi para o seu caminho. E até aqui a nossa história. Agora vamos pensar em algumas coisas especiais. Vamos lá? Então, crianças, vamos ver o que essa história tem a ver com as nossas vidas? Vocês viram lá que Balaão abençoou o povo o tempo todo, né? E essas bênçãos estão lá no livro de Números, capítulo 23 e 24. Aí depois, se vocês quiserem ler lá, tá? A tia vai ler um pedacinho para vocês. Números, capítulo 23, versículo 19. Isso foi Balaão que disse, mas pelas palavras que Deus colocou na boca dele. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O nosso Deus nunca muda, nunquinha.
ele tinha planos para o seu povo, e ele usou até uma pessoa que nem era do seu povo, e que ia amaldiçoar para abençoar o seu povo. Deus continua cuidando do seu povo o tempo todo. E assim, hoje, nas nossas vidas, ele continua cuidando da gente, da igreja, que é o seu povo. Além disso, que Deus não muda, a gente viu o tempo todo que Balaão, o que aconteceu? Ele não ouviu a voz de Deus. Balaão ouviu a voz do seu coração. E o coração da gente é enganoso. A gente não deve ouvir a voz do nosso coração. Balaão mudou o tempo todo. Mas Deus nunca muda. Além disso, ele estava tão cego por causa da ganância que estava no seu coração. A Bíblia fala que o erro dele foi ter cobiçado essas coisas. A ganância pela recompensa que o rei ia dar para ele. Ele estava tão cego espiritualmente que ele nem viu o anjo. E Deus usou uma jumenta, um animal, para dar uma lição nele. E ele abriu até a boca da jumenta para falar. Às vezes a gente está vendo algumas pessoas da nossa família, nossos amigos, caminhando por um caminho que vai levar à morte, à destruição, porque o anjo ia matar Balaão. Deus estava muito bravo porque ele estava indo sem ele poder ir. E aí, às vezes a gente vê essas pessoas caminhando e pessoas que não estão enxergando a palavra de Deus, não estão enxergando o caminho de Deus. E a gente precisa fazer igual a jumenta fez. A gente precisa falar da palavra de Deus, avisar eles. Ela, na verdade, não falou da palavra de Deus, mas ela ficou o tempo todo tentando avisar ele do anjo. E ele não percebeu. E as pessoas estão assim, caminhando num caminho sem perceber. E a gente precisa avisar essas pessoas que elas estão no caminho errado, um caminho que leva à morte e à destruição, um caminho que é contrário ao caminho de Deus. E as pessoas, assim como a gente também, precisam ouvir a voz de Deus e ser guiados também pela voz de Deus, não é verdade? Além disso, a gente precisa também, todos os dias, agradecer a Deus por tudo aquilo que ele fez, e também a gente precisa olhar por um caminho só. A tia vai dar uma dica para vocês. Vocês pensam, tia, como eu faço para não errar o caminho? Deus fala com a gente o tempo todo. Todos aqueles que têm Jesus no coração já têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo guia a gente. E, além disso, a gente tem a palavra de Deus também, não é verdade? Então, a tia vai dar uma dica para vocês. E aí vocês podem desenhar essa dica, fica como atividade. Desenhe, faça um desenho bem bonito, e além disso a tia vai deixar uma atividade aí na salinha, quem tiver na salinha, tá bom? E uma coisinha para vocês lembrarem também da história. Vocês vão guardar bem essa dica. Olhem para a cruz. Olhem para a cruz. Assim a gente não vai errar o caminho. Ouça a voz de Deus e olhe para a cruz. Todas as vezes que a gente estiver meio nervoso, ou sem saber o que fazer, ou enfrentando alguma situação difícil ou feliz, sempre olhe para a cruz. Veja aquilo que Jesus fez por você, escute a voz de Deus e caminhe rumo a Jesus, porque um dia a gente vai estar lá na nossa terra prometida por causa dele. Tá bom? Então não se esqueçam disso. Agora a gente vai para as nossas músicas, com a tia Jaque e com o tio Alisson. E não se esqueçam de fazer as atividades também. E depois disso, orar agradecendo. Vamos agradecer a Deus pela nossa aula? Vamos lá? Vamos todo mundo fechar os olhos e pedir para Deus que abra as nossas bocas para falar do Evangelho para todo mundo. Tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, obrigada por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Obrigada também porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a sua voz e de também poder caminhar no seu caminho. Nos ajude a não nos desviar do seu caminho e a olhar sempre para a cruz de Jesus e pelo seu sacrifício. Obrigada por tudo e nos ajude a ter coragem de não te desobedecer, mas falar daquilo que o Senhor tem colocado na nossa boca para falar para as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Oi, crianças. Tudo bem? Aqui é a tia Jaque, mais uma vez aqui, louvando ao Senhor. Tudo bem, tio Alisson? Tudo bem. Oi, crianças. Tio Alisson, você assistiu a aula da tia Marcela?
Assisti, tia Jaque. Nossa, e aí, crianças? Foi genial, não foi? Foi, mas eu fiquei curioso. Animal fala, tia Jaque? Pois é. Deus quis dar um puxão de orelha em Balaão. Por isso que aconteceu o que aconteceu. A jumenta falou, né, tia? Então, é porque Balaão foi desobediente. Balaão não era um profeta do povo de Israel, ele foi desobediente a Deus, então Deus quis dar um puxão de orelha nele. E essa música que nós vamos cantar hoje, tio Alisson, fala exatamente desse nosso profeta Balaão. Lá vai o profeta Balaão pela estrada, contratado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada para amaldiçoar o povo escolhido. Lá vai de novo, lá vai o profeta Balaão pela estrada, contratado pelos inimigos, recebeu uma proposta furada para amaldiçoar o povo escolhido. Deus disse para não ir, mas no fundo, ele queria. Pois dinheiro receberia, mas Deus disse só para sua voz ouvir. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo está no caminho, até a sua jumenta viu. Daí vai de novo, escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo está no caminho, até a sua jumenta viu. Então vamos agora cantar com o tio Alisson. Vamos lá? Primeira vez a gente vai tocar mais devagar, tá? Para vocês pegarem bem a letra. Lá vai o profeta Balaão pela estrada, contratado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada para amaldiçoar o povo escolhido. Lá vai o profeta Balaão pela estrada, contratado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada para amaldiçoar o povo escolhido. Deus disse pra não ir, mas no fundo ele queria, pois dinheiro receberia, mas Deus disse só pra sua voz ouvir. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho, até a sua jumenta viu. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho, até a sua jumenta viu. Tio Alisson, vamos tentar mais uma vez? Um pouquinho mais rápido? Vamos lá, crianças, com a gente? Lá vai o profeta Balaão pela estrada, contratado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada para amaldiçoar o povo escolhido. Lá vai o profeta Balaão pela estrada, contratado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada para amaldiçoar o povo escolhido. Deus disse pra não ir, mas no fundo ele queria, pois dinheiro receberia, mas Deus disse só pra sua voz ouvir. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho, até a sua jumenta viu. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho, até a sua jumenta viu. Muito bem, tio Alisson. Eu dei uma erradinha aqui, mas o tio Alisson foi comigo. Valeu, gente. Que Deus os abençoe. Um abraço da tia Jaque. Um abraço do tio Alisson. Deus abençoe. Tchau, tchau. Oi, Lolinha. Oi, tio! E aí, o que você achou da aula? Nossa, foi muito legal! Foi muito legal, né? Foi muito jóia. Muito bom! Bom, você ficou com alguma dúvida? Uma dúvida. Pergunta. Porque eu assisti a aula 2 vezes. Então eu quero saber. Qual a sua dúvida? Tio!
tio. Oi. É que... Fala. Me ajuda a lembrar da história. Ajudo a lembrar da história. Olha só. Balaão, o povo de Deus estava vencendo todas as guerras, todas as batalhas. E um tal de Balaque, um rei chamado Balaque, ele quis fazer o quê? Ele quis pedir para que Balaão, o profeta Balaão, era meio profeta, meio adivinho, ele fosse lá e amaldiçoasse o povo. Que feio! É muito feio. E aí, Deus não permitiu. Não pode. Mas Balaão queria dinheiro, né? Ganancioso, queria dinheiro e achou que podia negociar com Deus. Nossa! E aí Deus falou: se é assim, Balaão, então vai. Ele deixou ele ir. Deixou, mas Deus ia puxar a orelha de Balaão. Ia puxar. E sabe, ô Lolinha, eles estavam indo, quando chegaram perto de uma parede de pedra, Uma parede. a jumenta começou a apertar Jumenta? Balaão. Uma jumenta começou a apertar. Você lembra da história? É verdade, tinha um Então, animalzinho. tinha um animal lá. A jumenta começou a apertar, e aí Balaão achou estranho, mas a jumenta estava vendo um anjo, e Balaão não viu. Porque Balaão era cego, né? Um anjo, tio. Um anjo. E aí Balaão não via, mas a jumenta via. E ela não queria ir. E Balaão, ó, bateu na jumenta. Tadinha da jumenta. Foi aí que a jumenta falou. A jumenta falou, o animal falou, tio. Falou, sim, você aprendeu isso. Eu vi isso na história, né? Nossa. Tá? E depois, no final das contas, Lulinha, Balaão não amaldiçoou o povo. Muito pelo contrário, ele abençoou o povo de Deus. E Abençoou. e uma das profecias dele dizia que uma estrela viria de Jacó. Jacó era o pai das 12 tribos, não? Uma estrela, Uma tio. estrela viria. E essa estrela ia governar. A estrela simbolizava um rei que iria governar Israel com muita justiça. Uau, uma estrela, crianças. Essa estrela que simbolizava realmente, nós sabemos agora que simboliza Jesus Cristo. Lembra da estrela, né? Da manhã mencionada pelo profeta Isaías? É isso mesmo, essa estrela. É Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem um dia e vai governar sobre tudo isso. Nossa, que legal. Jesus está em todas as histórias. Jesus está em todas as histórias. Olha aqui, ó, tem até uma estrela aqui, ó. Aqui uma estrela. Nossa, que linda. Olha só, uma estrela, né? Que representa, de fato, Jesus Cristo e a glória de Deus, né? Então, Balaão decidiu aí ouvir a voz de Deus e seguir o seu caminho. Né? E qual é a grande lição que nós temos, Lulinha? A grande lição é que Deus nunca muda. Deus não muda. Deus não muda e Deus não é homem para mentir. Então Deus, Ele não mente. Quando Deus promete, quando Deus fala, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Não importa se todo mundo é contra a igreja, é contra o povo de Deus, Deus vai cumprir. Que bom saber disso, tio. Que bom. Então tem muitas lições importantes mesmo nessa história de Balaão que nós aprendemos, não é verdade? É verdade. Muito bem, Lolinha, hora da gente ir embora. Muito bem, semana que vem tem mais uma aula especial. E aí estamos aí. Tchau, criançada. Tchau, 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 tchau.